amigos. É uma grande oportunidade, uma grande alegria de estarmos aqui com vocês nesse nosso momento família da AME Planalto, onde hoje a gente recebe com grande carinho um grande amigo, que é o Fernando Souza. Ele é neuropediatra, mora lá em Juazeiro do Norte, é o fundador da AME Cariri. E atualmente ele também é colaborador do Departamento de Família da AME Brasil e coordenador científico do projeto Mediunidade na Infância, uma parceria da FEB com a AME Brasil, em que o Fernando vai nos contar as novidades que teremos relativa a esse assunto para o próximo ano. Aqui conosco está também a Suzele, que é colaboradora da AME Planalto, e também vai nos ajudar a direcionar o nosso bate-papo, né, Suzele? Isso mesmo. Seja Muito bem-vindo, doutor Fernando. Estamos felizes com a sua presença aqui conosco nesta tarde. Bem, é um prazer imenso, né, estar fazendo esse bate-papo com a AME Planalto, com irmãos tão queridos como Arismar e a Márcia, né? E agora você, que eu estou conhecendo e sabendo a respeito de mediunidade. Fernando Suzele foi um grande incentivador da formação da AME Planalto, viu? Devemos agradecer a ele o incentivo, né, Fernando? Obrigada. Foi só uma sugestão que os irmãos acataram com muita delicadeza. Coisa Mas boa. nós estamos aqui para isso, né? Muito bem, Fernando. O que a gente hoje se propôs a conversar com vocês foi sobre a mediunidade na infância, né? E as suas repercussões no âmbito familiar. Esse momento família da AME Planalto, nós fizemos um projeto, né, de esclarecimento, de consolo às famílias, tendo como base a doutrina espírita. E para nós estamos na semana de iniciação desse projeto. Então, para nós é muito importante e muita alegria que a gente te recebe aqui. E o nosso tema de hoje é mediunidade na infância. Vamos falar da mediunidade e as suas implicações para a criança, para a família. Vamos falar também um pouquinho de obsessão na mediunidade torturada, né? E a gente convida você, então, para fazer um preâmbulo para a gente a respeito do tema, Fernando. Ótimo. Então, comecemos assim. Há uma passagem de Emmanuel, no livro Pensamento em Vida, que diz o seguinte: o berço de hoje não esconde o passado do outrora. Ou seja, a criança que está no berço representa essa característica. E vem sempre a pergunta: quem é a criança? A criança é uma alma. E o que é uma alma? Pergunta Kardec em O Livro dos Espíritos. A alma é um ser encarnado? É um espírito encarnado? E o que é espírito? Pergunta Kardec. E vem: o espírito são os seres inteligentes da criação que habitam o mundo imaterial. Então, por ser espírito, se nós não aceitarmos, certo, o aspecto de Deus, as suas leis, como a lei de causa e efeito, a imortalidade do espírito, na sua pluriexistência migratória e o fato de ter a reencarnação, uma lei biológica, como cita o nosso irmão Décio Iandoli na sua obra, que é uma obra clássica, e dirige hoje em dia a AME Mato Grosso do Sul, nós não chegaremos a lugar nenhum. É preciso entendermos que vemos uma criança como um espírito milenar. E como um espírito milenar, ele tem um passado que a Deus pertence. Ele nos é dado, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, para sermos tutores na Terra.
Porque o espírito vem do espaço, foi criado por Deus. Nós, suas criaturas, e ele, o Criador incriado. E ao admitirmos, virmos a uma família, por ligações afetivas ou não do passado, dentro desta lei de causa e de efeito e de amorosidade, aí ocorrem os laços familiares, que podem ser laços de amor, de ódio ou vingança. Todo esse contexto, ele libera a esse espírito essa característica. E pelo fato de ser um espírito, a criança, como diz a Revista Espírita de fevereiro de 1859, pelo médium Nelo, ela, na verdade, são seres que Deus manda a revivência na carne e que a infância, como diz Santo Agostinho, ela, a nós, apesar de animais mamíferos, dímeros, bípedes, cientes, conscientes, é a mais longa infância dos animais. Para quê? Para que os pais possam ver nesse ser que desabrocha a oportunidade. E uma metáfora que nos cabe nesse momento é considerarmos como pais oleiros ao pegar um material amorfo no sentido de que pode ser moldado, né? Mas que essa moldagem se faça através da lei do amor, da caridade, da fraternidade. Por isso que nós vemos atualmente nas famílias tantos problemas. Coloque-se dentro desse contexto o fenômeno ainda de como a criança, como um espírito, ter as capacidades inerentes ao seu próprio espírito, ou seja, ver outros espíritos. Então, aí vem os fenômenos inerentes, atribuídos ao próprio espírito. E aí vem os fenômenos da mediunidade, que, diga-se de passagem, em obras clássicas, como Filomeno de Miranda, em Sexo e Obsessão, no seu capítulo 4, descreve imensamente. E nós somos um país rico, onde crianças, médios, nos trouxeram exemplos magníficos. Cite-se aí Chico Xavier, com a sua mãe, João de Deus. Cite-se aí Edivaldo Pereira Franco, quando viu Senhorinha, sua avó, pela primeira vez, e disse a dona Ana. Cite-se Ivone do Amaral Pereira, cite-se Zilda Gama, cite-se Ivone Prado. Então, nós temos uma riqueza imensa, a própria Sueli Caldas Schubert, que há de se convir, e descreve para nós que estudamos a doutrina, a única obra que nós temos de referência chama-se Mediunidade e Obsessão em Crianças, que foi escrita pela Sueli Caldas Schubert, e que eu considero uma pequena brochura de mesa de cabeceira. É um livro de criado mudo para se ler e reler, quase que sempre, porque tem lições belíssimas. Então, esse seria o introito inicial que eu faria. E uma das coisas que a gente quer se perguntar seria por que a criança atualmente é tão contumazmente envolvida com fenômenos mediúnicos. Primeiro, que o momento que nós passamos é único para esse grupo de criaturas encarnadas, nesse momento coletivo, purgatorial, sim, mas de profundo aprendizado, que está contido no capítulo 15 do Gênesis, sobre migração e imigração de espíritos. E, obviamente, que a crosta sofre muito pela influenciação de um volume de espíritos desencarnados
não só que desencarnam no cotidiano, mas aqueles outros que já estão desencarnados e que, por não compreenderem a lei do amor pela deseducação espiritual, investem sobre crianças, sobre lares, tentando desequilibrar mais. E atualmente a família, nesse recolhimento, que melhor assim seria chamar do que isolamento, perde a oportunidade de voltar-se ao divino, de desenvolver a sua espiritualidade, de buscar em Jesus, nas suas lições, independente do seu credo que percorra, e através da prece, o lenitivo, o bálsamo, recondicionante de almas aparentemente perdidas por esse momento tumultuado, aí fica muito difícil para uma criança, um adolescente, que pode buscar no pai e que não entende as respostas. Semana passada eu vi uma live do nosso irmão Trigueiro, em que ele questionava o seu entrevistador e era não mais, não menos do que Edvaldo. E na ocasião ele dizia o seguinte, que um adolescente chega para o pai e diz que está triste, que não sabe qual é a função da vida e o que ele está fazendo. E o pai pergunta a ele, eu não sei por que você diz isso. Olha a roupa que você tem, o celular que eu lhe dei, o seu computador, olhe o apartamento que nós compramos e que você mora. Quer dizer, o pai se fixa ainda no materialismo reducionista utilitário. E se esquece que esse filho, a qual se reporta a ele, já mostra indícios de depressão, de insatisfação, de busca, e não encontra naquele que seria o seu tutor, por falta de conhecimento espiritual, da sua religiosidade, da sua espiritualidade, o amparo, o legado necessário para se fazer entender e sair. E o que é que pode acontecer com um jovem desse? É o suicídio. O suicídio de jovens é muito grande. Nós temos um grupo na Casa Espírita Nosso Lar, aqui na cidade de Juazeiro do Norte, em que a preceptora atualmente dá aula a 16 jovens. E os 16 jovens foram entrevistados antes por ela e antes pelos pais. Todos os 16 jovens, eu vim a saber que todos os 16 falavam antes em suicídio. E agora, 6 meses que já tinha iniciado o curso de evangelização infanto-juvenil ou pré-mocidade e mocidade, eles começaram a mudar de opinião. Aí vem esta pandemia e está sendo tudo através da TI, tecnologia da informática, através de live. É um momento difícil, mas nós acreditamos que com calma, com fé em Deus e esperança, sairemos. E a doutrina traz esse largo aspecto na sua questão filosófica, moral e religiosa. E as repercussões morais que a doutrina nos traz são evidentemente salutares para uma saúde mental de toda a família. Perguntou se eu terminaria e abriria as questões com essa seguinte frase que foi perguntada ao amoroso Chico. Chico, você não acha que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo está ultrapassado? Ele disse, estará. Quando toda a humanidade das muitas moradas da casa do meu Pai estiverem evangelizadas. Aí ele estará realmente ultrapassado. Porque o homem compreenderá a sua função como filho e não dono
nós somos filhos do dono e não donos. Somos, como Joana diz, em plenitude, né? Somos co-herdeiros, somos artífices do nosso destino, como diz Pedro de Camargo Vinícius, em torno do Mestre, uma das suas obras. Mas temos o arbítrio próprio de estarmos aqui, numa live, discutindo amplamente estes problemas infantis e repercussões familiares, ou estarmos em um bar, onde, no momento, pelo menos aqui na cidade, é proibido. É o arbítrio do homem, né? Fernanda, é tão interessante isso aí que você está trazendo para a gente, né? E aqui os nossos seguidores aqui do nosso canal do YouTube, da AME Planalto, a gente sabe que nos seguem várias pessoas que são espíritas, na grande maioria, mas aqueles que ainda não conhecem a doutrina, né? Então, para essas pessoas que estão iniciando seus estudos, né, em termos doutrinários da doutrina espírita, eu te pergunto, ao longo da humanidade nós tivemos, né, Fernando, inúmeras circunstâncias em que a mediunidade, seja do adulto, mas também da criança, foram colocadas, tanto no Antigo quanto no Velho Testamento, né? E você citou aí a questão de Chico Xavier, de Valdo, mas aí a gente pode lembrar de outras criaturas, né? Como as irmãs Fox, não é verdade, Fernando? Na verdade, tudo começou com crianças. Nós temos as irmãs Fox, né, em Hydelsville, nos Estados Unidos. Depois nós vamos ao continente europeu e nós vamos ter as irmãs Baudin, né, Caroline Jaffe, e depois nós vamos ter as duas grandes médios que contribuíram sobremaneira, né? Nós vamos ter Elisabeth Sperrans e nós vamos ter Hermance Dufay. E há uma coisa muito interessante. Elisabeth nasceu em 20 de novembro de 1849 e era uma jovem praticamente criada só. A mãe de Elisabeth Sperrans não tinha uma saúde perfeita e o pai era um capitão de navio. E Elizabeth via espíritos naquela casa onde ela morava frequentemente. E, às vezes, dizia aquela que seria sua ama, e ela dizia, você está louca. Se você continuar assim, vão lhe colocar em um hospício. Então, a gente vê que a criança médio sofre pela incompreensão de se conhecer o mundo espiritual, o mundo que é verdadeiro, como assim Kardec fala, tanto nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, como no Livro dos Médios. Então, Elizabeth Sperrans começou a perder peso, ficou pálida e começou a sofrer. E tinha 14 anos. E quando o pai voltou de uma viagem, sentiu a filha com aquele quadro e achou por bem levá-la a uma viagem. E ela foi a uma viagem de navio, e eis que nessa viagem ela estava conversando no convés com o capitão do navio e disse, olha, ali está vindo um outro navio. E esse navio vai bater em nós. É preciso dizer a papai e o senhor tirar o navio da rota. E o comandante já disse a ela, não estou vendo navio nenhum. E simplesmente o navio foi se aproximando e ela deu um grito, chegou a desmaiar, foi levada para a cabine com o pai. E quando ela descreve ao pai que viu o navio atravessar o navio do pai, o pai começou a acreditar. E a gente sabe que a Elizabeth Sperrans escreveu uma obra que a FEB reeditou, que foi My Shadowland, ou seja, a Terra das Sombras, o País das Sombras. E depois ela chamava a uma senhora que frequentemente aparecia ela na casa onde ela morava, My Shadow Lady, ou seja, Minha Senhora de Sombras, porque só ela assistia. A gente também vai saber de Hermance Dufay, que escreveu uma obra belíssima, que depois foi também escrita
por outras pessoas, que foi a vida da Virgem de Dó-Ré-Mi, Joana d'Arc. Hermance Touffet escreveu o ditado por ela mesma. E Hermance Touffet sofreu muito, mas ambas contribuíram sobremaneira. As respostas do Livro dos Espíritos foram todas referendadas por, no caso, Elizabeth Esperance e Hermance. E as questões todas foram escritas pelas irmãs Caroline e as duas irmãs Baudin, que contribuíram com Kardec. Então, isso é bom a gente saber, porque quando nós vamos ver uma mediunidade desabrochada de Ivone do Amaral Pereira aos 4 anos de idade, e ela que tinha fenômenos de letargia profunda e foi considerada como morta, até posta dentro do seu caixãozinho, e a mãe, numa oração voltada a Maria Santíssima, pediu que ela intervisse junto à sua filha e lhe trouxesse a vida. E naquela ocasião, a gente sabe, Kardec aborda isso no capítulo 8º do 2º livro, do Livro dos Espíritos, que a letargia e a catalepsia são inerentes ao espírito humano. Por isso que Lázaro teve, a filha de Naim teve, o filho de Jairo teve, e tantos outros fenômenos. Então, na medida em que a doutrina torna-se mais divulgada, e nesse paradigma há de se convir com os 25 anos da AME Brasil, esse paradigma de uma minoria criativa, que é uma expressão da nossa mestra Marlene Nobre citava, é importantíssimo, porque dá o relevo de ciência, cabe ao braço científico da doutrina no Brasil, que é a Associação de Médicos Espíritas do Brasil, certo? E a parte filosófica e divulgatória doutrinal cabe à Federação Espírita Brasileira. Essa foi uma expressão que foi dita de Dr. Bezerra à doutora Marlene, porque nós sabemos que o Dr. Bezerra foi aquele que uniu os cientificistas e os filósofos. E, através dessa união, cria-se a Federação Espírita Brasileira. Mas ele não conseguiu desenvolver esse braço científico. Foi necessário esperar todos esses anos, e quando estava pronto, ele chega à doutora Marlene e disse: é preciso criar exames, porque ela em si já está criada no coração de Jesus. Exatamente. Então, o aspecto da mediunidade, essa semana eu vi uma live do Dr. Paulo Frutuoso, do Lar Espírita Frei Galvão, do Rio de Janeiro. Dr. Paulo Frutuoso é um homem que tem doutorado em cirurgia do aparelho digestivo e é oncologista. Ele diz que não se preocupa, na expressão dele, em falar para outros colegas médicos. Na expressão da doutora Marlene, os médicos serão os últimos a virem, a compreender e aceitar a doutrina. Porque nossa formação descartiana, nós conseguimos estraçalhar o corpo, eu digo até assim, cabeça, tronco e membros. Então, doenças da cabeça, doenças do tronco, doenças do membro. Mas nem é assim, porque dentro da neurologia existem doenças que jamais se entenderá se não for pelo lado da ótica espiritual. Cite-se aí como doença que é neurologicamente vista, e pela saúde mental e pela psiquiatria, nós temos o autismo infantil. A gente só vai entender quando a gente chegar à minúcia do passado deste
e a gente conseguir demonstrar. Fato que a doutrina já o consegue fazer com facilidade. Fernando, e engraçado, né? Isso que você está falando é extremamente importante, mas Kardec, lá no livro dos médiuns, né, ele fala sobre os inconvenientes e perigos da mediunidade, né? O que você pode passar para os nossos amigos e nos esclarecer a esse respeito? Ótimo, ótima pergunta. Kardec era, como se dizia, foi dito como um bom senso encarnado. É Isso. preciso sim, entender que Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, dedicou um capítulo sobre dai de graça, o de graça recebestes, que é a mediunidade. E a mediunidade foi elevada à missão sagrada. Ela é um dom inerente à criatura humana, porém que necessita daquele que o utiliza uma qualidade moral, porque é um dom que não nos pertence. E outra coisa, para ser médium, eu preciso dos espíritos. Se eu afastar os espíritos, não há mediunidade, há animismo, que é a exaltação do meu espírito, e através daquilo que Jung vai chamar de um arquétipo passado, e que o Dr. Inácio Ferreira escreveu 2 obras como Ego Felizes e Ego Infelizes, esse arquétipo projetivo projeta-se e normalmente dá uma comunicação, mas que na verdade é uma comunicação anímica, ou seja, o meu espírito pode se comunicar. Kardec abordou muito bem isso. Pode e deve fazê-lo, e pode fazê-lo. E a gente sabe que o animismo é mal compreendido entre as casas espíritas e é aquele que o propaga. Obviamente, uma obra do Dr. Odilon, do grupo Filomeno de Miranda, que é o grupo baiano, descreve que a mediunidade ideal é aquela que transfere do inconsciente ao consciente. Ou seja, o melhor médium é aquele que tem consciência das suas comunicações. Mas Kardec abordou essas questões no capítulo, se eu não me engano, 13, e na questão 221, nos itens de 6 a 8. Ele fala sobre os inconvenientes da mediunidade. Veja bem, uma das questões que ele faz é a seguinte: qual a idade limite para se desenvolver a mediunidade? Não existe idade. O que vai existir é olhar a criança como um ser espiritual. A gente sabe que aquilo que eu falei antes, sendo a mediunidade um dom outorgado à criatura humana, ela é inerente da fisiologia do ser humano. Outro fato, bem abordado pelo Décio, na sua obra Fisiologia Transdimensional. A mediunidade em crianças, ela deve ser acolhida, mas não deve ser estimulada. Se a mediunidade não é torturosa, e mediunidade torturosa não é mediunidade, é a patologia da mediunidade, que é a obsessão. E pelo fato de mediunidade não ser uma doença, porém a obsessão o é, como explica Hermínio C. Miranda, em Nossos Filhos São Espíritos, e em Carisma, Diversidade de Carismas, e o próprio Kardec aborda isso. Então, não devemos estimular, e sim tratar a criança que sofre a ação. Mas, o que nós vemos? Crianças pequenas que veem espíritos através da dupla vista, porque nós sabemos que o ciclo reencarnatório se faz até 7 anos. Quando o espírito assume corporalmente aquele corpo que para ele foi lhe ofertado, e ele vai desenvolver aquilo que se chama o caráter, que é um outorga da criatura humana. E que nesses 7 anos, que representam a primeira e segunda infâncias, caberia aos pais ver qualquer desvio, tais como orgulho, vaidade,
não benevolência, ser uma criança agressiva. É aí que a evangelioterapia em crianças funciona, através de uma educação moral. Quando Eurípides Barçanufo nos fala sobre educação moral, ele diz que o homem moralmente educado é um homem resoluto, é um homem que teme a Deus. E a gente vai ver, no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, Penas, Gozos e Consolações, que o homem só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. Se o homem cumprir as leis de Deus, e onde está escrita? Na sua consciência. O que é ético? É seguir a Deus. Onde está a lei de Deus? Na tua consciência. Então, vai e segue. Aos pais, cabem levar esse princípio. Como diz esse espírito em uma comunicação de 1859, não cabe ao pai que recebe seres dados por Deus a não ser educá-los moralmente. O que vemos hoje é o melhor tênis, é o melhor celular, é o melhor tablet, é a melhor roupa de grife, é as melhores amizades, entre aspas, que ter é mais importante do que o ser. Essa inversão que se deu no final do século XIX, eu joguei a responsabilidade de criar os meus filhos, a escola, que é um erro gravíssimo, e que eu vou encontrar a obra em O Consolador, nas questões 108, 109, 110, que o lar é a minha escola, é onde eu me educo. E a escola é onde eu me instruo. Então, cabe aos pais. Mas acontece que os pais hoje desvirtuam. E quando entregou os devidos respeitos aos dogmas, sejam de quais credos religiosos forem, houve um risco, como descreve Divaldo Pereira Franco na obra Sexo e Obsessão, que aborda a pedofilia, e Filomeno de Miranda nos fala, no capítulo 4, do risco daquela criança com o padre Amaro. Isso. Então, voltando à questão, por que não desenvolver a mediunidade da criança? Vamos educá-la, vamos considerá-la como normal. Eu vou, dentro desse princípio, eu vou dar exemplos que nesses anos de doutrina e como médico de crianças me foram dados a oportunidade de ver. E nós estamos esperando esses exemplos, viu, Fernando? Exatamente. Ansiosos pelos exemplos. Certo. Eu tive o filho de um anestesista que todos os dias, às 10 horas, uma criança de 2 anos, primeiro filho de um casal de alta renda, a criança sentava-se no meio do quarto e dizia: mamãe, mamãe, lá vem ele. E a mãe começava a chorar, porque isso já fazia vários meses, e a mãe queria trazer a mim, e o pai não queria, apesar de trabalhar comigo no mesmo hospital. E a criança disse que o espectro do espírito, por brincadeira, saía como se fosse uma folha de papel, detrás do splint do ar-condicionado, e no meio da sala adquiria o aspecto tridimensional de um ser. E sentava no chão e começava a brincar. Então, essa criança tem mediunidade? Não, 2 anos. Ela tem uma vista chamada o terceiro olho, a dupla vista, que é a emancipação do espírito, que está contida no item 8 do livro 2º, do Livro dos Espíritos. O que é que devemos fazer? Apenas eu orientei a mãe que não se assustasse, não estimulasse a criança, porém não tirasse ela às 10 horas, porque ela chorava que o amiguinho invisível viria, e ela começasse a rezar. Se ela tinha a mãe, a tia, a madrinha, fizesse um grupo de orações, como católica, eu recomendo, leia e ore o terço. E quando a criança for dormir, reze ao anjo da guarda
e se aproxime mais dessa criança. Na Revista Espírita de abril de 1860, Kardec descreve que a infância, na verdade, é um verdadeiro histórico de fenômenos mediúnicos. Alguns de ordem flagelares e outros de ordem realmente como se fossem brincadeiras. Mas até que se faça a fixação do perispírito da matéria, isso é comum. A resposta: essa criança deve desenvolver? Desenvolver o quê aos 2 anos de idade? Nós devemos levar a oração, a evangelização, a água fluida, o passe, se a família aceita, ir até a casa espírita, mas o principal é a oração. Exatamente. Esta semana, e ontem à noite, a Márcia, que está aí para me comprovar, eu passei para ela. E o paciente, coisa que ela tem também, muito frequente, e o faz. Eu utilizo muito a chamada prece intercessora, mas não precisou nem fazer. A mãe me disse que a criança, que é uma paciente nossa, que tem realmente epilepsia, não estava dormindo bem, porque eu tinha aumentado a dose do remédio. Acontece que a criança já usa a medicação há 2 anos. E eu perguntei, o que está vendo? Ela chora no sono? Chora. E eu fui ver que eram sonhos terroríficos, que nós chamamos de pesadelos, e a neurologia da parte hipnológica do estudo do sono chama de terrores noturnos. Eu apenas disse, qual é o seu credo? É sempre bom perguntar, né? O credo, ela disse, sou católica. Eu digo, é ótimo. A senhora compre uma Bíblia infantil, e todas as noites leia uma Bíblia e ore a sua filha, o anjo da guarda, o Pai Nosso, a Ave Maria, entregue a ela ao anjo da guarda. Ela só fez isso 3 dias. Os sonhos terroríficos desapareceram. Precisamos orar mais pelos nossos filhos, pelos nossos lares. Precisamos trazer o Cristo. Dr. Paulo Frutuoso, nessa obra A Mediunidade do Futuro, nos mostra uma passagem muito interessante, que é muito conhecida. Um pintor americano tinha pintado o Cristo batendo numa porta. Acontece que o crítico de arte chegou para o pintor e disse, você não botou fechadura nessa porta. Não tem como Cristo entrar nesta casa. Ele disse, engano seu. Esta porta não tem trinco, porque representa a porta do coração. E esta sua porta só se abre de dentro para fora, não se abre para fora. É preciso que eu abra a porta do meu coração e traga Jesus ao meu lar, como diz o espírito Neo Lúcio, nessa obra belíssima, Jesus no Lar. Com certeza, Jesus Fernando. representa o seu evangelho, aquilo que há de mais puro, aquilo que há de mais belo, a ponto de Gandhi dizer que se rasgassem e destruíssem todas as bibliotecas do mundo, se sobrasse apenas o Sermão do Monte, só isso já seria o suficiente para a humanidade. Com certeza. Então, a mediunidade infantil, ela não deve ser desenvolvida. Aí você poderia até me perguntar, Fernando, e num adolescente? Bem, as crianças adolescentes, se a adolescência precoce, 12, 13 anos, adolescência mediana vai até 17, 18, e a adolescência tardia 21. Mas se eu pego um jovem de 16 anos, eu tenho que ver a condição moral deste desenvolvente, a condição moral desta família. O transe mediúnico, como diz Zalmino Zimmermann, na sua obra Mediunidade, é um fenômeno ainda muito complexo. Tão complexo que deu ao espírito do Dr. André Luiz, eu gosto de chamá-lo assim, 2 obras, Mecanismo da Mediunidade, onde ele aborda que o transe mediúnico
realmente não é uma coisa fácil. Imagine-se um adolescente onde a sua glândula pineal, que é apenas a antena da estação, está se abrindo como receptáculo dessas comunicações e sem estudo. Por que eu não posso entrar dentro de um bloco cirúrgico? Primeiro, que eu não sou cirurgião. Segundo, para entrar, só entro paramentado. Então, por que eu vou entrar dentro do laboratório, como assim chamava Allan Kardec? Como é que eu vou entrar no laboratório espiritual sem estar paramentado? Sem saber o que eu vou me comunicar e com quem eu vou me comunicar? Eu vou servir de chacota, eu vou servir de instrumento para espíritos inferiores. Na classificação da questão 100, está toda a resposta de Kardec. Espírito de primeira, segunda e terceira grandeza. Nós somos espíritos ainda, terceira grandeza, estamos em evolução. E na classificação dessa terceira grandeza, tem os espíritos zombeteiros, pseudo-sábios, e por aí vai. O que é que vai dar numa reunião sem bases estruturais, filosóficas e morais daqueles que a dirigem? Vai dar obsessão. Vai A dar Suzeli, inclusive a Suzeli separou uma pergunta sobre isso, né, Suzeli, para falar com o Fernando, não é isso? Exatamente. E realmente a gente vê as pessoas questionando mesmo, porque já que é mediunidade, então vamos colocar na reunião mediúnica, né? E aí você acabou de esclarecer para a gente. E o que a gente nota também é que a criança, até uma determinada idade, como o senhor citou, é muito comum nós ouvirmos falar dos amiguinhos, né? Amiguinhos invisíveis, amiguinhos espirituais. Então, é muito comum, né, a gente ver esses relatos, principalmente, acho que até uns 3 anos de idade, né? Até que momento a gente pode levar isso como algo até bem aceito, né, dentro da psicologia, e até que momento é um efeito mediúnico? Uma das coisas interessantes é que, independente da pessoa ser uma ledora, uma credora da doutrina espírita, ela vai te dar um elemento importante. Veja bem, doutor, toda vez que minha filha está dizendo que tem um amiguinho, eu tento dissuadi-la desse aspecto, mas eis que eu me sinto mal, meus cabelos querem ficar em pé, eu sinto náusea, eu sinto sensações de tontura. Isso é a demonstração, inclusive e probatória, e a entidade que se aproxima da criança produz fluidos negativos que tentam afastar a mãe. Esse é um caso típico de obsessão para esta criança com o amiguinho invisível. E isso é grave. Mas a gente vai ter o radar da mãe, do alternante moral da criança, que seria a mãe, e a mãe da mãe, que seria a avó. E o ser humano em si, por termos todos faculdades mediúnicas, vamos, através da sinestesia provocada por esse espírito, diga-se imperfeito e enganador, ele em si vai se denunciar. Porém, veja bem, essa é uma pergunta que eu faço uma enquete espiritual à família, dentro do consultório. Nós somos médicos espíritas 24 horas. Não somos médicos e espíritas no centro. Não, somos médicos e espíritas o dia todo. Se estamos no consultório, abordamos, quando há ensejo, a questão. Porém, se a mãe diz o seguinte, doutor, ela está brincando com esse amiguinho. Quando eu chego, doutor, eu já senti cheiro de rosas. Eu já senti cheiro de jasmim. Eu tenho uma lembrança, meus olhos enchem d'água da minha mãe, do meu pai, da minha avó. Aí eu te pergunto, esse espírito
É um espírito nefando? É um espírito zombeteiro? É um espírito inferior? Não. Precisamos saber que as afinidades se faz entre a criança e os seus familiares que já partiram. E, às vezes, uma vovó, um vovô, uma titia, tem por aquela criança a ideia de ser um espírito guia e começa a aparecer. O que cabe à mãe, no primeiro caso, se tem fenômenos sinestésicos desagradáveis, procurar o auxílio realmente de uma casa espírita, porque há de se fazer o fenômeno desobsessivo a esta criança. E, ao segundo caso, é simplesmente a oração. Quando Divaldo, aos 4 aninhos, chegou para Dona Ana e disse: mamãe, o que é Didi? Ela assim o chamava, Didi. E ele pegou e disse: mamãe, tem uma senhora aqui que disse que, eu não sei o nome dela, ela é assim, 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 assim. Aí, a mãe de Divaldo, Dona Ana, não tinha conhecido a sua mãe porque havia morrido de um parto. E Divaldo, muito bem, desconhecida a avó. E Dona Ana ficou assim, disse: Divaldo, Didi, com essas coisas não se brinca. Mas vamos falar com a Edvige para o que você está me dizendo? Aí chegou a Edvige, que era a tia, irmã mais velha da mãe de Divaldo, Dona Ana, e Edvige disse: como é esta mulher? Ele disse: ela é alta, ela apresenta-se com a roupa, é uma saia muito comprida, com uma corda praticamente amarrada na sua cintura, e ela tem uma peça na cabeça e um broche que é um camafeu. Quando ela disse isso, a Edvige começou a chorar e disse: Ana, não brigue com o Divaldo. Ele viu mamãe. Então, se isso fosse de forma diferente, porque a gente sabe que o pai de Divaldo várias vezes quis bater nele, né? E interessante é saber que Divaldo, já na década de 70, isso eu conversei pessoalmente com ele no Piauí, no México, ele dava uma palestra e o pai dele veio a ele e disse: Didi, porque assim chamavam ele, tanto o pai como a mãe, meu filho, você tem razão. A vida continua aqui no plano espiritual. Vai e divulga, porque isso faz parte da tua missão. Isso está contido na obra de Valdo, 2 volumes, de Alifas Alves. Né? Perdão. Isso está... Alifas Alves é Chico, perdão. Isso está contido na obra de Valdo, pela jornalista, agora eu não me lembro do nome, mas a obra chama-se Divaldo, que foi lançada no ano passado. Fernando, então, eu acho que... Pois não. Olha aqui que interessante, você está falando sobre essa questão da manifestação desses espíritos que a criança ela observa e relata, né? A gente vê isso também, as mães comentarem no consultório a respeito do amigo invisível. Mas para os nossos amigos ainda que estão nos assistindo e estão querendo saber, muitas crianças têm recordações das suas vidas pregressas. Então, ver o amigo invisível e recordar da vida anterior, no caso do recordar da vida pregressa, isso é uma eclosão de mediunidade ou isso não é eclosão de mediunidade? Porque muita gente faz essa confusão da recordação de vida passada. A recordação de vidas passadas ela está dentro de arquétipos individuais. Eu vou contar um caso de uma jovem que é acompanhada por nós, não é só cliente, como acompanhada por nós na Casa Espírita, porque foi encaminhada, em que ela descreve o seguinte: ela já em torno de 13 anos de idade. A mãe dela ficou grávida e ela disse o seguinte: mamãe, a senhora tem que dar o nome desta criança que vai ser um menino, de Emanuel. Mamãe, Emanuel esteve na última encarnação, ela já diz assim, porque ela frequenta a Casa Espírita
e o linguajar dela já é apropriado. Emanuel foi o seu noivo, mas papai, em um dia que tinha muito ciúme da senhora e queria a senhora para ele, tirou a vida de Emanuel. Mamãe, a senhora altera Emanuel, vai ter que ter muita paciência, porque a senhora e papai estão envolvidos com a retirada da vida de Emanuel. Emanuel hoje já tem 3 aninhos, é uma criança aparentemente saudável. Em alguns momentos, nós tivemos dúvida se estávamos diante de uma criança que ia evoluir para o autismo. Por quê? Porque Emanuel não olhava muito bem, não fixava o rosto da mãe, não sorria, não tinha muita empatia. Mas se nós vermos que a irmã dele viu o passado e como ele foi tirado a vida, isso demonstra. Então, vidas passadas, nesse caso, são flashes. Há muitos anos atrás, aquele que eu considerava aqui na região, quando eu aqui cheguei, seu Manuel Gomes, que no ano passado veio a falecer, o centro dele chamava-se Jesus Nazareno. Ele me chegou um dia com uma obra chamada A Reencarnação, a Luz da Psiquiatria, um livro escrito em vida ainda, de Dr. Inácio Ferreira, que eu cheguei a conhecê-lo em 87, em BH. E nas páginas desse livro, há uma passagem muito bonita. Uma criança que foi levada a Dr. Inácio no Hospital de Uberaba Psiquiátrico e para que o Dr. Inácio visse a criança. O Dr. Inácio ficou muito preocupado porque o hospital era de adulto, com a ala masculina e uma feminina, não tinha ala para criança. Mas a criança não queria mais saber nem do pai nem da mãe. A criança foi levada pelos pais e a criança, quando viu o doutor Inácio, correu e abraçou-se nas pernas dele. Assim ele descreve. E a criança diz, deixe eu ficar aqui, deixe eu morar com você. Ele ainda tem a faca na mão, a faca que tirou a minha vida. Então, ele teve um lapso do seu passado e demonstra a lembrança desse arquétipo que o próprio Inácio escreve a essa obra, Egos Infelizes, depois. A doutora Anaí Guedes, da Federação das AMES de Rio Grande do Sul, descreve uma obra recente de Joana de Ângelo e fala a respeito de características de que quando um espírito tem algo de profunda gravidade, este algo, Jung descreveu isso fica implicitamente dentro do seu âmbito espiritual, na sua casa mental. E esse aspecto só irá ser extraído quando a criatura, antes de tudo, auto-perdoar-se e perdoar aquele que o fez. É aí que o perdão, na verdade, quebra aquilo que Filomeno de Miranda descreve na sua obra, grilhões partidos. Ou seja, vai quebrar os grilhões e são 2 pessoas. Você se beneficia em perdoar e você se beneficia mutuamente em dar o perdão ao outro, porque você se livra realmente de manter a sintonia com o outro. Então, essas lembranças do passado foram muito abordadas em obras aqui. Um caso de reencarnação e lembranças de Cubatão, por Hernando Guimarães de Andrade, que também abordou a obra de Ian Stevenson, que foi um indivíduo que escreveu 2.900 casos, e desses casos ele descreveu 20 casos de reencarnações e foi traduzido e se tem no Brasil, não me lembro a editora. Os casos de lembranças reencarnatoriais
não significa em si fenômenos mediúnicos, mas significam lapsos de volta àquele arquétipo e o trazer daquele fenômeno que me trouxe. É muito comum na Líbia, é muito comum no Paquistão, é muito comum na Índia demais, é muito comum em países árabes e asiáticos. Não sei por que maior, eu acredito, porque aquele povo tem muito mais idade do que nós ocidentais. São espíritos mais milenares, talvez, do que nós. Com certeza, então, Fernando. A recordação do passado, em si, não está dentro do contexto mediúnico, mas está dentro de lapsos arquétipos que voltam e que o indivíduo esboça. Assim, descreve no aspecto científico. Eu tive a oportunidade de dividir palestra com aquele que hoje em dia segue a obra de Stevenson, o Jim Tucker, que é também psiquiatra. E nós dividimos seminários onde ele abordou a continuidade da obra. Ele continua pesquisando a obra de Ian Stevenson, as lembranças do passado. Muito bem. Suzeli, quer perguntar alguma coisa? Sim, conforme nós estamos conversando, o senhor já falou, mas gostaria que o senhor falasse novamente, sobre o que a gente pode dizer para esses pais que estão nos assistindo nesse momento e que estão vivenciando exatamente isso que nós estamos falando. A criança dizendo que está vendo alguma coisa ou que escuta alguma coisa, né? Apresentando esses relatos dentro de casa. Ótimo. Existe uma obra que eu admiro muito, é do projeto Finalmente de Miranda, da Bahia, chama-se A Criança sob o Novo Prisma. Estuda a criança, se eu não me engano, até 7 anos, o primeiro volume. O segundo volume estuda até a adolescência. A primeira coisa que precisamos entender é: somos pais, sim. De seres humanos, sim. Que são filhos de Deus, sim. E que Deus nos dá como tutores, educadores da qualidade moral intrínseca ao ser humano para ascender os patamares celestes. 3 coisas, nos diz o apóstolo Paulo, nos levam a Deus: o amor, a justiça e a ciência. Se eu entender que a doutrina espírita é ciência pura, no âmbito filosófico, com repercussões morais pautadas no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho tudo na doutrina. Para dizer a uma família: seu filho ouve, seu filho vê, seu filho tem um fenômeno. Se for uma criança até 3, 4 anos, não é mediunidade. É um fenômeno da expansão ectoplasmática do ser que ainda não se prende ao corpo perispiritual. E, rapidamente, uma criança de baixa idade, os liames de fixação não estão ainda em detrimento totalmente feitos. O perispírito flutua. Gostaria muito mais de sair. Quando se perguntou a Kardec o que é reencarnar, a resposta foi dos espíritos: voltar à prisão. E quando se perguntou o que é desencarnar, a resposta disse: total liberdade. Voltar à pátria espiritual. Então, eu preciso levar ao meu filho a ideia de que ele é um espírito, de que ele tem o Pai do céu e o Pai da terra. Eu me lembro que eu fiz evangelho a todos os filhos até os 14 anos, quando foram de Juazeiro para Fortaleza para estudar. E eu me lembro que o menor dele, que se chama Patrick, hoje é um engenheiro, mora em São Paulo, eu disse: filho, tu tens 2 pais. Ele começou a chorar. Ele não entendeu, eu tive que explicar. Eu disse: o seu pai verdadeiro é papai do céu. E interessante, naquela ocasião eu disse a ele: o que eu estou passando a você,
todas as quarta-feiras, que é nosso Evangelho em Família, são as diretrizes de Papai do Céu. Filho, ame Papai do Céu. Quem não ama Papai do Céu, jamais vai amar Papai da Terra. Porque não compreende por que veio e que está íncito em leis que são imutáveis. E volto a dizer, nós só sofremos quando dele nos afastamos. Então, eu ao dizer isso a um pai, como diz Santo Agostinho, no capítulo 5, se eu não me engano, Bem-aventurados os aflitos, e tem 8, é que a gente vai ver essa característica. Então, é importante criar os nossos filhos sabendo que são os filhos espirituais. Porém, se é uma criança de maior idade e a família, na expressão da evangelizadora Teresinha, que fez um opúsculo muito bonito, que diz assim: conheça a doutrina dos espíritos, mas continue na sua religião. Se você é católico, use a doutrina dos espíritos para se tratar. Então, se está havendo fenômenos sinestésicos, que são fenômenos inferiores, de fluidoterapia inferior, então vá à casa espírita, busque ajuda, mas continue na sua religião, ou absorva a doutrina e passe ou não a ser trabalhador. O que não se pode admitir é o seguinte: essa criança tem fenômeno mediúnico, vou desenvolver. Ninguém vai ser médico sem ir para os bancos da faculdade. Ninguém vai ser espírita se não fizer evangelioterapia infantil, juvenil, se não fizer evangelioterapia de adulto, o EAD, se não fizer os cursos sistemáticos da doutrina do Espírito, que vão te dar lastro suficiente da compreensão de tudo aquilo que ocorre no mundo espiritual. Até o século XII, os beneditinos conversavam com seus mortos. E a gente sabe que nos mosteiros beneditinos, os mortos eram todos lá sepultados, não tinham cemitério, eram dentro do mosteiro. E se conversava com os mortos. Depois do concílio de Constantinopla, foi proibido falar de mortos. Moisés não proibiu a comunicação com os mortos, como nos diz Severino Celestino da Paraíba. Se Moisés tivesse proibido, ele não tinha, obviamente, ido até Jesus na transubstanciação do Tabor. Ele não teria se permitido. Entenda, e na questão 76, o que é espírito? Moisés é espírito. É um ser inteligente da criação. Por que existem espíritos ruins? Porque é um ser inteligente, deseducado, que ainda está nas fileiras da incompreensão, do desamor. Mas quando ele realmente aprender a amar, leia-se a obra Libertação, do Espírito André Luiz, no seu capítulo 12, que vai se ver a beleza de consumação do verdadeiro amor e o verdadeiro perdão. Então, entender a mediunidade infantil como um fenômeno fisiológico e que, nesse momento, a mediunidade infantil está sendo muito mais torturada, aí diga-se, por obsessores, porque o desequilíbrio mental que atinge a esfera do planeta é muito grande. Os lares desfeitos. Nós sabemos que o feminicídio aumentou, a agressão feminicida aumentou, as dificuldades financeiras aumentaram, o desemprego aumentou. Isso leva a criatura humana à desesperança. E essa desesperança, se ela não tem bases morais suficientes, como é que ela pode educar um filho? Ela vai achar que aquilo é besteira, vai bater na criança. Pode, e se tiver condições, como sempre, vai chamar um psiquiatra
que, infelizmente, vai passar os psicotrópicos e vai considerar a criança, obviamente, em surtos esquizoides e vai para o resto da vida. É isso que eu ia falar, Fernando, na visão do neuropediatra, porque assim, os pais, quando estão passando por esse estranhamento do comportamento da criança, eles têm alguns mecanismos, né, para fazer essa avaliação. Eles vão falar com o pediatra, né? O pediatra vai investigar, não vai ver nada da parte física, encaminha para o neuropediatra ou para o psiquiatra infantil, passando pelo psicólogo, né? Como é que, na sua visão como neuropediatra, como chegam essas crianças no consultório? E como que a gente pode direcionar para discernirmos entre doença e eclosão mediúnica, no caso da mediunidade torturada, os processos obsessivos? Quanto à mediunidade, Márcia, ela é uma mediunidade, assim, basicamente, de companhia por um ente querido, que a criança diz o seguinte: mamãe, eu estou vendo aquela mulherzinha ali do quadro, ou seja, vovó. Isso nos cabe, como médicos espíritas em consultório, o acolhimento, a ambientação, o encaminhamento à casa espírita, o preito da oração, né? A evangelização infantil e, basicamente, chá de camomila, alguma coisa assim. Através da oração, eu vou, obviamente, deslocar esse espírito que achava-se no direito de ser o guia e protetor dessa criança. Porém, quando há indícios de fluidoterapia negativa ou fenômenos sinestésicos, tais como sensação de vômito, ou a criança vomita, cólicas, terrores noturnos, gritos, sussurros, inapetência, bulimia, aí sim, a indicação sim, e que a criança vê, né? E principalmente em adolescentes. É triste você, diante de um consultório mesmo, um consultório na Casa Espírita, que lá nós temos, porque temos o ambulatório André Luiz, e médicos atendem lá, médicos encarnados, nós não temos receituário mediúnico. Então, eu estava diante de uma adolescente de 16 anos e ela me disse o seguinte: deixe-me morrer, porque eles disseram que eu morrendo, isso passa. E eu disse: diga a ele agora que eu estou dizendo. E nesse momento, o fenômeno sinestésico em mim foi imenso. Realmente, náusea, cabelo em pé, e a sensação, porque ele queria me agredir. Eu digo, diga a ele que ele está errado, mas que Jesus e eu o perdoamos, mas que se ele quiser fazer justiça com você pelas próprias mãos, ele vai se comprometer em um erro maior. Nestes casos, está indicado sim, como diz Filomeno Miranda, em dramas de obsessão, você tem que usar isso, medicações. Por quê? Porque eu vou plugar as regiões cerebrais, principalmente a região do polo frontal, do órbito frontal, região singular, onde fica o circuito das emoções, e eu vou impedir que eles pluguem essa região. A gente sabe que André Luiz descreve isso no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo que fala da obsessão que Zumira exerce sobre Odília. E essa descrição, ela tem como se fosse fios nessa região. Eles trabalham através de pequenos plugs. O próprio Filomeno de Miranda descreve que, quando a gente nem pensava em nanotecnologia, ele já estava. O plano trevoso, apesar do nome, é profundamente organizado
como diz Hermínio C. Miranda, em Diálogo com as Sombras. É organizado e tem cientistas hábeis que trabalham exclusivamente para a maldade. Então, em jovens, que o volume de suicídio aumentou, é por conta disso. É uma mediunidade tormentosa. Agora, você me aborda uma questão interessante. O que é e o que não é mediunidade? É interessante. Quando vai a um médico que já tem esse lado espírita, como você, como eu e tantos outros colegas. Eu me lembro de um caso que ontem conversávamos com Marta, na nossa live, de que, às vezes, a pessoa tem delírios visuais que se descreve como se fosse um fenômeno mediúnico. Eu tive uma paciente, já se vai tempo disso, muitos anos atrás, em que ela tinha um grande tumor numa região chamada lobo temporal. Acontece que o lobo temporal ele é responsável em receber a região dos anéis circuitais, o chamado circuito das emoções. E lesões que ocorrem ao nascer, como se chama esclerose mesial temporal, podem provocar nessas pessoas, depois, uma degenerescência do tecido e virar regiões de lesão. Essa lesão, no caso dessa jovem, era como se fosse um limão. Era um tumor benigno em lobo temporal que empurrava as regiões chamadas C3 e C4 e provocavam uma alucinação que se caracterizava pela visão que ela tinha em ver o caixão do pai dela sair de dentro de casa e o cheiro das chamadas cravo de defunto, que é uma plantinha vulgar que acontece, às vezes, a caminho de estradas. O pai dela foi coberto com cravo de defunto e o caixão. E aquilo ficou guardado dentro desse arquétipo dela, naquilo que a Anaí Guedes descreve. Foi um trauma para ela. Esse trauma ficou nesse arquétipo. E foi praticamente jogado a essa região do lobo temporal. Quando se tirou o tumor empurrava o lobo temporal e fazia trazer essas lembranças. Desapareceu a visão. Então, nem sempre é mediunidade. O ser humano precisa ser avaliado medicamente. O exame físico, a anamnese e os exames subsidiários. Principalmente hoje, a neuroradiologia, invasiva ou não invasiva, são muito bons para que a gente veja se estamos diante de alterações neurológicas importantes, como ectopia de tecidos, defeitos de migração neuronal, certo? E outros processos que ocorreram durante a formação fetal e que fazem parte da justeza da lei de causa e efeito que esse feto ao nascer terá. Mas que a medicina dos homens está aí para ajudá-lo. Quando se perguntou a Emmanuel, em Um Consolador, de que é justo a medicina dos homens admitir cortes, medicações, injeções, Emmanuel responde a ele que sim, que a medicina dos homens foi dada por Jesus. E foi por isso que Chico negou a Arigó a possibilidade de operar a próstata por via mediúnica. E Emmanuel disse, você vai operar cortando, sentindo dor, como as outras pessoas iguais a você têm que fazer. Não vai buscar cirurgia espiritual, não. Isso é importante você falar, Fernando, porque a gente precisa sempre, né, buscar também ver se nós não temos problemas orgânicos, né, que podem justificar. Então, essa frase, nem tudo é mediunidade, dentro das AMES, ela é uma verdade,
e uma necessidade de ser seguida, né? Eu acho que, Márcia, o maior erro que um diretor de casa, um diretor de trabalho, possa aventurar-se ao receber uma menina como essa, que ainda estamos tratando, apesar da pandemia, apesar de eu não saber mais notícia dela. Espero que esteja tomando a medicação, que são psicotrópicos, atípicos, importantes, porque eles plugam essa região. É dizer, não, passe água fluida, vai tirar a evangeloterapia. Ninguém se atreva a fazer Verdade. isso. Eu me lembro que aí foi um adulto. Eu estava atendendo uma pessoa e ela estava com, obviamente, sinais de que iria se suicidar. Eu não só mediquei, como disse à família, não a deixe um minuto sequer. Durma com ela, se for possível, segurando a mão. Mantenha a medicação. Tudo vai ser feito. Desobsessão, água fluida, passe. E oração em casa. Evangelho todo dia. Porque eram algozes. Deixaram-na 5 minutos. Ela utilizou o lençol da cama e suicidou-se na própria cama, amarrando na cabeceira da cama e sentando-se, fazendo força. Quando abriram o quarto, ela já estava morta. Então, a gente não pode deixar que isso aconteça. A gente também tem que entender como espíritos na carne, nós sofremos as insurgências da carne. E as medicações que estão aí é para nos ajudar. Isso. Enquanto o tratamento espiritual é, na verdade, um lance alternativo, principalmente para doenças como transtorno hiperativo em criança, autismo em criança, esquizofrenia em criança, é óbvio e evidente que a doutrina ajudará a esse espírito. O tratamento espiritual se faz de dentro para fora, pela reeducação desse espírito. Quando se pega a obra Céu e Inferno, segunda parte, por Allan Kardec, e se evoca espíritos que vão de graus de suicida até espíritos superiores, nós vemos o quanto Kardec contribuiu. Você, ao evocar o espírito de uma criança que seja deficiente mental, ela vem dar uma comunicação sob 2 ângulos. O primeiro ângulo é da criança resignada. E resignação é o consentimento do coração, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. E ela diz, tudo bem, tenho paralisia cerebral, sofro. Quando volta a carne, não posso falar. Tenho crises epiléticas, mas isso vai passar. Na próxima, voltarei livre. Mas se é um ser humano irresignado, ele vai dizer o seguinte, que Deus é esse? Que castigo é esse? Eterno. Já tenho tantos anos, não consigo falar, não consigo andar, vivo deitado naquela cama horrorosa, numa família que eu não gosto. Isso na demonstração de que o defeito é espiritual? Não. É, obviamente, do corpo em que ele deveria se traduzir. E, aparentemente, aos nossos olhos incrédulos, aquele espírito está aprisionado? Não. Está evoluindo? Está. Apesar das dores, ele evolui através do amor. E aprender a amar. Não interessa se ele virá em outras vezes assim. Até que ele ceda o princípio amoroso do Cristo de Deus, quando diz, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu leve, que é leve, o meu fardo. E qual é o jugo de Jesus? É a sua lei. E qual é o fardo? É a sua humildade. Então, à medida que nós tornarmos humildes, mansos, pacíficos, aí herdaremos o céu.
Até lá, vamos levar ainda muita peia e aprendermos que, pelo fato de ser criança, isso não nos isenta de, nas outras vidas pretéritas, com esta ou outra família, termos feito desastres pela deseducação, pelo orgulho, pela vaidade, pela ganância, né? Pela cobiça. Quando trocarmos tudo isso pela lei do amor e da caridade, aí haverá salvação. Com Que certeza, me Fernanda. adianta vestir roupa de anjos? A caridade é a única forma de salvar-nos. A caridade amorosa, compreensiva. Suzele, nós estamos caminhando para o final. Você tem alguma pergunta a mais a fazer, Fernando? Você está sem som, Suzele. Isso. Sim, não, até a última pergunta que eu teria foi esclarecida, essa questão das patologias, né? Porque nós vemos que, às vezes, no desespero, os pais buscam a área médica e, às vezes, entram com medicamento e tudo tem que ser bem avaliado, feito um diagnóstico bem correto da situação da criança, né? Então, eu espero que, com essa conversa, nós possamos, né, trazer as pessoas que tinham dúvidas em relação à mediunidade, para saber principalmente, né, doutor Fernando, que diante de crianças que estejam passando, ou jovens que estejam relatando, né, quadros mediúnicos, que possa haver esse acolhimento, né, dentro do próprio lar, dentro da própria família, porque muitas vezes a gente escuta, né, alguns pais falar, não, você não está vendo nada, para de falar bobagem, às vezes não deixa a criança, às vezes está em reunião de família, olha, não vai falar sobre isso, né? Então, que possa ter esclarecido esses pais que o momento é de acolher, né? Muito bem. Fernanda, então, para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho de uma surpresa boa que a gente vai ter o ano que vem, do lançamento do livro Mediunidade na Infância. A mediunidade da infância é uma obra realmente de um esforço hercúleo muito grande, da Marta, junto com esse casal maravilhoso de amigos, a Márcia e o Arismar, que nos convidaram, e que realmente vai ser escrito até o momento por 12 mãos. Né? Isso. É uma obra que vai complementar a obra da nossa irmã, a quem eu sou muito grata, duas obras que eu redundo como magníficas, Autismo na Visão Espírita, de Hermínio C. Miranda, em que, no futuro muito breve, a gente pretende contextualizá-la pela lei da reencarnação, é um projeto nosso, e Mediunidade e Obsessão em Crianças. Então, essa obra Mediunidade vai trazer o projeto Mediunidade da FEB, que, em parceria com a Associação Médica Espírita do Brasil, na pessoa do nosso presidente Gilson, que mora em Porto Alegre, acatou de pronto e fez o levantamento estatístico que cabe ao nosso irmão Luiz Bertolucci, que é de Uberlândia, e vai contar com vários capítulos abordando todas essas questões. O que é mediunidade? Quando posso desenvolver? O chamado amiguinho invisível, na visão médica, na visão psicológica, né? Quando a mediunidade se torna torturosa, porque, gente, há de se convir com uma expressão de Chico. Eu nunca vi anjo da guarda perseguir ninguém. Né? Se você quer brincar carnaval, vai, porque o teu anjo da guarda não vai impedir. Porque anjo superior não te persegue, não te tortura. Toda vez que um sentimento vier a cabo e repetitivo, como diz Chico na obra Roteiro, ou seja,
Dize-me agora que tu pensas, eu te direi em quem estás em sintonia. Isso. É assim que funciona. Porque nós estamos no network, existe uma teia imensa que, obviamente, estamos todos ligados. E a nossa ideia, ao escrever esse livro, todos juntos, é trazer ao mundo aquilo que Kardec nos presenteou e que deixou, obviamente, em tão poucas questões, tudo que precisaríamos perceber. Ou seja, a questão 221, os itens de 6 a 8. E a questão 222. Esse capítulo só tem 2 questões. E nessas 2, Kardec abordou tudo. Agora, obviamente, a parte médica, a parte psicológica, a parte do desenvolvimento, mas a gente via desde João Hus, passando por Comênios, passando por Kardec, Rousseau, certo? Passando por Piaget, chegando aqui com Montessori, né? De que a educação moral é que transforma o homem. Se a gente entender que somos espíritos e falarmos de espírito aos nossos filhos, aos nossos familiares, o fenômeno mediúnico vai ser comum e o fenômeno obsessivo vai diminuir. Nos diz Kardec quando todos nós, e assevera o Raul Teixeira, quando todos nós formos espíritas, simplesmente, é como diz Chico, estaremos evangelizados. E não teremos mais ódio, vingança, perseguição. O que é obsessão? Obsessão é sempre o algoz e réu do passado, e réu e algoz do presente. E isso só vai acabar quando ambos, pela lei do amor, se perdoarem. Com certeza, Fernanda. Eu terminaria com a passagem que eu acredito que é uma das mais bonitas. E quando eu li há muitos anos atrás, e recentemente eu reli, porque faz parte de toda a Casa Espírita o estudo da obra André Luiz, e nós temos um irmão que é o facilitador, e eu apenas acompanho. Em uma das obras André Luiz, o mentor espiritual de André Luiz chega numa casa em que uma senhora jaz em um leito. E se notificam, na ocasião, duas entidades com aspecto felonino, como se fossem bichos mesmo. E eles não viram o mentor nem André Luiz. Mas depois eles se deixaram ver por as entidades. E André Luiz disse ao mentor: meu irmão, vamos desligar, veja bem, vamos desligar esses plugs logo. E André Luiz diz, o mentor diz para André Luiz: não pode ser feito. Se assim o fizermos, ela morrerá. Porque os níveis de fixação são tão profundos em seu cérebro, se eu desligá-los, ela vai morrer. André Luiz ficou até revoltado na ocasião, porque ele estava ali para aprender a fazer o bem. Mas o mentor espiritual, à noite, na colônia Nosso Lar, chama André Luiz, após ambos terem rezado pelas entidades e pela mulher, e diga-se que as entidades não se retiraram de pronto, ele chama e diz: André, você pensa que aquele fato que lá acontece não recebe de Deus o arbítrio direito? Que aquilo ocorre porque é permitido por Deus? E André Luiz fica mais chocado. E vai ficar mais chocado quando ele diz: André, casos como aquele não se pode realizar, não se pode resolver da noite para o dia, porque envolve várias reencarnações entre ambos. E quero te dizer que aquela mulher que ali estava foi minha filha querida do passado, filha de ordem física. Aí André Luiz viu
o que é verdadeiramente amar. Amar é eu ver no meu algoz aquele que, na verdade, deseducadamente me fere, porque não aprendeu a me perdoar. Muita paz a todos. Esperamos nos encontrarmos sempre, sempre e em breve. Que Vai Deus ser nos em breve ilumine. mesmo, né, Suzeli? Porque já fica o convite, Fernando, para a gente falar sobre autismo, né? Ah, sim. Uma afecção, uma patologia que realmente as pessoas estão carentes de saber e a gente vai querer contar com a sua participação futuramente, Fernando, num futuro próximo, viu? Ótimo. Será um grande prazer. Meus Um grande amigos, abraço então, um a grande vocês, abraço a boa todos. semana. Abraçar a Lismar. A E você, amiga, um grande e feliz obrigada, final de semana. Fernando. Gente, um grande abraço a todos, que todos nós tenhamos um feliz final de tarde, né? E que Jesus possa abençoar cada família que nos assistiu, que está aqui conosco, né? E se tiverem algumas perguntas, aí embaixo aí no nosso canal do YouTube vai ter uma seção de perguntas e a gente pode repassar para o Fernando e o Fernando responder para a gente em um momento propício. Quer deixar Será o uma seu honra. tchau, Suzeli? Até a próxima, amigos. Continuem acompanhando as nossas redes sociais para saber dos novos episódios do nosso Momento Família da AME Planalto. Isso Até mesmo. Um logo, abraço a todos. Suzane. Até. Isso. Fiquem com Deus, pessoal.